João 14, capítulo 14, versículos 12 e 13. Bem, são dois versículos super conhecidos no nosso meio, bastante citados no ministério, mas tem revelações boas agora. No outro culto eu falava bastante sobre o livro de Atos. Vou falar, mas vou citar mais outras passagens aqui. Então, João, Mateus, Marcos, Lucas, João. 14 é o capítulo, 12 é o versículo. Diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. No culto anterior eu falava que o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, ele é um livro de atos de pessoas que creram em João 14, 12. Aí eu citei primeiro, aqui eu li, durante a semana eu comentei, mas não li, hoje eu li. Eu li João capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, desde o ventre da sua mãe. Pediu esmola para o Pedro e o João que estavam entrando. O Pedro disse: olha para nós, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que o Pedro tinha? Tinha João 14, 12. O Pedro estava presente quando Jesus levantou o paralítico, lá em Marcos capítulo 2, Mateus capítulo 9. Então ele fez exatamente o que Jesus fazia no nome de Jesus. E foi um espanto para todos, porque todos conheciam aquele homem, que as pessoas ficaram espantadas, perplexas, pasmadas com o milagre. Mas você vai um pouquinho na frente, você vai ver capítulo 5 de Atos, versículos 15 e 16, que até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, de sorte que até a sombra de Pedro passava sobre as pessoas que estavam colocadas em camilhas, em macas, e todas eram curadas. Mas Jesus fez isso, pastor Jaime. Jesus: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E o Pedro fez até o que Jesus não fez. E se você acha que é pouco, aí o Pedro foi para uma região chamada Lida, e lá ele então encontrou um homem de Deus chamado Enéas, que há 8 anos estava paralítico. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. O homem se levantou. Foi notório, eu digo sempre durante anos, que foi uma coisa tão marcante que uma cidade toda, uma região toda se converteu. Deveria ser um caso público, o Enéas deveria ser um homem público, uma pessoa, o caso dele deveria ser conhecido, porque você vê que todos se converteram naquela cidade. Foi até mais quando o Lázaro ressuscitou, que a Bíblia diz que muitos se converteram, muitos não são todos, mas ali todos se converteram. E achando que é pouco, aí alguém soube que o Pedro estava naquela região e tinha morrido uma mulher chamada Tabita, mulher de Deus, mas que foi embora. Mandaram chamar o Pedro, foi lá, o pessoal estava tudo chorando, o pessoal: sai um pouquinho, por favor. Se ajoelhou, orou, chamou a Tabita, Tabita voltou, ressuscitou. Então nós mostramos Atos dos Apóstolos, falamos também do Filipe, que fez maravilhas. A igreja estava sendo perseguida naquela época, os discípulos, os apóstolos ficaram em Jerusalém, que eram mais conhecidos, os outros saíram pelas cidades vizinhas, entre eles Filipe. Ele chegou a Samaria, lhes pregava a Cristo, as pessoas prestavam atenção no que ele falava, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E muita gente era curada também. Aí paramos aí. Por que eu estou falando? Só citei e não vou ler, porque agora eu quero ir no Antigo Testamento, que isso já era uma prática. Nós vamos para Josué capítulo 1, versículo 5, quando Deus chamou Josué para substituir Moisés. Olha o que o Senhor falou a Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Ele diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Como é que Deus foi com Moisés? Êxodo é o 2º livro, capítulo 4, versículo 12. Gênesis, depois Êxodo, capítulo 4, versículo 12.
Vai, pois, agora, e eu serei como? Com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então vai agora, Deus falou a Moisés, que eu serei com a tua boca. Josué tinha esse ensinamento, ele conhecia, como Deus era com Moisés. Deus confirmava as palavras de Moisés. Aí o Josué fez tudo conforme Deus mandou, ele entrou em Jericó. Quando teve pecado no meio do povo de Israel, ele orou, Deus mostrou onde estava o pecado, ele tirou o pecado, foi sério, o homem era de Deus mesmo. E ele enfrentou uma batalha muito árdua contra vários reis, lá no capítulo de Josué, capítulo 10. Vamos ver aqui, Josué, capítulo 10, do versículo 8 em diante. Deus já começa mostrando exatamente o que ele falou para o Josué lá atrás, no versículo 8. Diz assim: e o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Lembra? Ninguém se susterá diante de ti. Deus falou para ele. Todo dia da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 9. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo dele Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Oron, e os feriu a Zeca até Magedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, da descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiba do que os filhos de Israel mataram a espada. Era Deus agindo a favor deles. Mas agora, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus a morreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. O que ele queria? A noite estava chegando, a batalha estava sendo, vamos dizer assim, ganha, ele estava vencendo a batalha, mas no outro dia o inimigo ia se reagrupar. Aí ele seria uma batalha mais árdua. Então ele não queria que aquele dia acabasse, que a noite não chegasse. No ímpeto de fé, porque ele nem sabia como o sistema solar funcionava, ele disse: Sol, detente. Ô lua, para. Aí alguém debocha, ri, mas como é que pode? Amigo, Deus faz o impossível se tornar possível. Todo o sistema parou de uma tal maneira que o dia não foi embora, não houve dia igual aquele, enquanto Israel não venceu, entenda bem, o último inimigo deles, tal fio da espada. Mas por que queremos falar isso? Olha só o que Deus está falando aqui para nós nessa mensagem, dizendo assim, dessa maneira: e o sol se deteve e a lua parou. A lua parou, pastor chefe? Isso, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não acabava, o dia não acabava. Aquele dia foi uma coisa totalmente atípica mesmo, ninguém entendia. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Mas notaram? Ouvindo assim o Senhor a voz de um homem. Por quê? Porque Deus tinha prometido para ele. Deus tinha dito para ele exatamente isso: todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo. Você viu que Deus falou com Moisés: eu serei com a tua boca. Então Josué entendeu que Deus seria com a boca dele também. É o que nós temos que entender. Vamos voltar em João 14, 12, que ele está dizendo para nós. João 14, 12. Na verdade vos digo. Vamos parar de conversa fiada, né? Quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Que bonito! Isso aqui não é para pastor, pessoal, é para a igreja. Nós temos que levantar o grupo de crentes verdadeiramente. Antes se falava de crente, era até um horror. Eu vi um testemunho bonito de um obreiro, 85 anos de idade, que ele faleceu. E era um homem muito temente a Deus. Quando eu cheguei em São Paulo, ele já estava se convertendo, porque uma filha dele com câncer foi para a igreja e disse: eu vou para a igreja. Mas quando família bem tradicional, católica, né, romanista, aquele pessoal, né, são do Nordeste e bem praticantes realmente, né?
E quando ele falou que ia levar a filha na igreja, eu disse assim, não acredito, você vai levar ela na igreja de crente? O termo crente era dado como, entenda, o de crente, o polvinho, não sei mais o quê. A igreja era muito pequena, a pessoa naquela época, e eles não aceitavam. Ele foi, ele pediu, o pastor vai fazer uma visita na minha casa. Eu tinha chegado em São Paulo, comecinho de 88, 33 anos atrás, comecinho de 88. E eu disse, vou sim. Peguei um ônibus ali, primeiro o filho dele veio me buscar. O filho dele é o obreiro nosso hoje aqui. Hoje ele tem 46 anos de idade, esse filho dele. Tinha 13 anos de idade. Aí veio me buscar. Fui lá no Camargo Novo. Você conhece o Camargo Novo? Pegamos o ônibus ali no Parque Dom Pedro. Que beleza, dá para ler o jornal todinho. Naquela época era jornal. E dá para tirar um bom cochilo. Da segunda vez eu fui sozinho. Eu até brinquei porque foi o primeiro macarrão com galinha que eu comi aqui em São Paulo. Foi na casa dele. E a esposa dele não era de Jesus, mas aí ela estava doente, eu dei uma palavra para ela, então fiz oração, ela se converteu, depois tornou nossa obreira, e é nossa obreira até hoje, também já está com idade. E hoje ela trabalhou conosco já há muito tempo, vem à igreja sim, mas moram lá no Camargo, mas ainda frequenta aqui. Hoje os filhos estavam aqui, o outro filho é gêmeo desse, já contei a história, achei que eu não vou me perder não, é uma história até bonita. Os dons são gêmeos, aqueles que é uniuterino, que são iguais, né? Eles são iguais. E aqui tem uma padaria aqui perto, na Rua Aurora, tem uma padaria, o pessoal vai lá fazer lanche e tudo. No sábado, quem ia era o pastor, o Mário é pastor. E o Marcelo é obreiro no domingo. Então, no sábado, o Mário ia com a esposa dele. No domingo, quem ia? O Marcelo com a esposa dele. E a mulher chapeira lá, olhava assim, crente, todo safado. Ó. No sábado ele está com um aqui, no domingo ele está com outra. Sério, pessoal? Sério? E o Marcelo um dia notou, assim, irmão, você vai comigo lá. Aí um dia ele trouxe no sábado, o Marcelo veio no sábado, os dois. Quando chegou lá, que ela viu os dois, não quero nem saber. Ela devia pedir desculpa, né? Então ficou assim, não quero saber não, que ele foi lá para dar uma satisfação. Moço, eu queria falar, não quero saber. Disse, Senhor, desculpa, eu tomei uma ideia errada de vocês, que são os dois iguais. Mas tudo isso eu estou falando por quê? Ela se converteu, entende? Mas o desdém da família, quando falou que ia para a igreja de crente, igreja de crente. Irmão, igreja de crente é igreja de quem crê. Nós não somos igreja de crente, somos igreja evangélica, igreja, sei lá o nome que dá protestante, mas crente é quem crê. Pô, ele está dizendo, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço. Sabe o que estamos fazendo? A pessoa te pede oração e você diz, tá bom, vou levar seu nome para a igreja. Ele não falou isso, pediu para você orar. Mas pastor, no Senhor é coisa simples, você chegar, Jesus, eu invoco o teu poder sobre o meu irmão, a doença que está no meu irmão, no meu amigo de trabalho, no meu vizinho aqui, nesse colega aqui, sai dele em nome de Jesus. Você vai se surpreender, como Deus vai te usar. Creia para você ver a glória de Deus. Josué acreditou. Josué era um homem igual a mim, igual a você, sujeito às mesmas paixões, mas acreditou que Deus era com ele como era com Moisés. Aqui é o próprio Senhor falando, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E nós aprendemos que o pedir aqui é determinar, é agir, é fazer o que Jesus fazia no nome dele. Então, como fez Pedro, como fez Filipe, como fez Paulo, que estava lá um demônio numa moça e disse, eu te repreendo, sai dela, e o demônio saiu. Um rapaz que levou um tombo na reunião com Paulo, morreu, foi a óbito, Paulo foi lá e o homem ressuscitou. Igreja de Cristo, vamos ser igreja de crente verdadeiramente. Vamos mostrar a glória de Deus, vamos mostrar o poder de Deus, porque nós somos muito, vamos assim, ágeis para agir em outras coisas. A pessoa fala da vacina, você já entra, eu não vou tomar, não sei o que, você até gosta da conversa. Fala do futebol, você, meu time vai ser campeão, agora vamos dizer se ele não é campeão mundial, vai ver só, não sei o que. E você fala e se alegra. Outro vai e se alegra, falou da política, você entra, falou não sei mais de que você, mas quando fala de Jesus, nós não entramos. Às vezes entramos quando alguém nos provoca, alguém até fala conosco, ou então alguém começa a falar. O bom é que você se oferecesse até para fazer oração, e você vai ser usado por Deus. Fica essa mensagem agora, seja uma igreja de crente, amém?